Agradecer, né, a oportunidade aqui de você convidar a gente para participar. Vou abrir aqui a câmera rapidinho aqui. E aí a gente é uma oportunidade para a gente poder também falar sobre negócios, né? Falar sobre a nossa visão da consultoria, sobre negócios, sobre como ajudar a empresa de vocês, como nós da Ingram podemos contribuir com o negócio de vocês, com as empresas. Então, acho que essa é a ideia aqui principal nossa, dividir um pouquinho dessa nossa história aí com vocês. Então, vou passar aí, Percival, sua Legal, vez. gente. Obrigado, obrigado. É sempre uma honra mesmo estar aqui, sem querer jogar confete, estar participando de um ecossistema tão grande aqui. Fico feliz de ver nomes aqui que eu conheço e que em algum momento a gente teve oportunidade já de falar um pouco, discutir ideias, algumas vezes não chegando a um consenso aí muito afinado, mas a gente está sempre nisso porque é do conflito e das ideias divergentes que surgem realmente os insights aí. Bom, hoje o grande desafio, eu vou já começar a compartilhar a tela, mas falando do que eu sempre defendo muito, que é criar contexto para que a comunicação seja a mais clara e mais precisa possível, né? O formato é esse, é um bate-papo, a gente vai colocar aqui alguns pontos. Com certeza, alguns desses pontos, em algum momento, nós já discutimos em ambientes diferentes, isso na forma presencial, né? Porque já são quase 3 anos aí onde a Tálamo, que é outra empresa que nós temos aqui, que a Tálamo, sim, só para fazer uma apresentação rápida, é uma consultoria embasada no Design Thinking, também tem 10 anos de vida aí, falando de projetos de inovação, né, projetos que a gente pode falar que foram arrojados, e o outro que é o funil de vendas, que é realmente a plataforma de CRM, a plataforma de inteligência comercial. E por isso a conclusão desses temas aí que são complementares, falar de inovação e falar de vendas. Na minha humilde opinião, vendas não existe sem inovação. E como que a gente pode usar a inovação realmente para tracionar nossas vendas e nos provocar numa melhora do resultado comercial, que é o resultado financeiro, que realmente é quanto a gente coloca no bolso no final de um período, e aquilo é a prova maior que as nossas empresas, independente do segmento, estão dando certo ou não, ok? Porque sem resultado financeiro, não adianta falar de vendas e não adianta falar de inovação. Bom, sem mais delongas aí, bom, um prazer de novo estar conhecendo um monte de nomes aqui. Para quem não me conhece, essa foi uma breve apresentação aí, e a gente vai compartilhar a tela e a gente vai direto ao assunto, ok? Então, vamos aqui na tecnologia. Shadia, eu estou aqui no WhatsApp, se você puder também me ajudar na questão, porque eu não vou ver a tela de vocês, mas você me ajuda também aqui na interação, como a gente tem feito, tudo bem? Tá ótimo, sem problemas. Vocês estão vendo minha tela aí? A tela está compartilhada? Sim. Ótimo, ótimo, gente, obrigado. Bom, então, estamos aqui de novo, mais uma quarta, acho isso extremamente interessante, e essa cadência e essa disciplina, né, o que a gente gosta de chamar de execução consistente, e é mais legal a gente estar fazendo parte disso também. Então, bom, a provocação é como a inovação pode mudar suas vendas, e eu quero ser bem provocativo mesmo e estar aberto aqui a qualquer momento, né? Claro que no final a gente vai ter uma abertura para as perguntas, mas que a gente se provoque aí nesse bate-papo aí no decorrer da apresentação desse webinar aí. Bom, o que eu trago de provocação nesse primeiro momento é que toda inovação encontra morada na contradição. E isso tem me movido bastante no que eu tenho estudado nos últimos tempos, quando a gente fala de vendas e fala de inovação, mesmo pelo momento que nós estamos vivendo hoje. E por incrível que pareça, quem teve a oportunidade de acompanhar o evento da XP, que foi um evento muito bacana, e dessa vez digital, e a gente conseguiu acompanhar sem pagar, que foi muito interessante, e está disponível muito conteúdo, já vou dar de antemão, já está disponível nas questões do YouTube, enfim, vale a pena seguir. Tá? E uma das palestras que mais me chamou a atenção, na verdade foram duas, mas uma que mais me chamou a atenção foi do Nassim Taleb. Ele escreve A Lógica do Cisne Negro e escreve também O Antifrágil, são 2 livros que eu indico profundamente por uma questão de compreender o momento que nós estamos vivendo e o quanto isso pode ajudar nossas organizações, né? E ele ele levou esse tema, a lógica do cisne negro, isso virou até uma referência
dos eventos que estão acontecendo, e ele está sendo bombardeado agora, né? E a provocação foi que o que nós estamos vivendo hoje é um cisne negro, é uma descoberta, isso era imprevisível. E não, e ele prova perfeitamente que era previsível. Qualquer pandemia que a gente possa viver, isso faz parte da história humana, e isso é um momento que era, sim, previsível. Mas eu não quero entrar nesse tema, mas eu quero provocar, sim, e para falar de vendas e para falar de inovação, quem está do outro lado aí e tem uma empresa ou trabalha na área comercial, com certeza, a primeira pergunta para inovar na sua área comercial e com isso ter resultado, que é o que importa, você perguntar onde estão as contradições da sua venda, né? Do seu mercado, do seu comprador, do seu vendedor, do ambiente que envolve vendas. Onde estão as contradições? Eu quero aqui provocar vocês uma questão muito clara, né? A gente tem uma oportunidade, tem uma grande sorte na vida de fazer o que eu adoro e de viver tantas diferenças dentro das empresas que a gente atua, né? Ou da área de tecnologia ou não. E sempre que a gente se encontra dentro de uma empresa, e assim, a contradição realmente dá morada para a inovação. Porque quantas vezes a gente vê um dono de empresa, independente do tamanho, e eu ouço assim, eu tenho minha empresa e tudo mais, mas eu não gosto de vender. Olha só a contradição, eu tenho uma empresa e não gosto de vender. Por incrível que pareça, a gente ouve muito isso. Principalmente em empresas que nasceram do produto, né? E quando isso me vem à mente, me vem aos olhos aí, essa é uma contradição, porque não existe venda, não existe empresa sem vendas, né? Aliás, dois motivos que levam uma empresa à falência, ela vende pouco ou não vende, ou ela vende errado. Esses são dois motivos básicos aí, né? Então, existe uma contradição entre, eu tenho uma empresa e não gosto de vender. Aí existe espaço para inovação. Ou ainda, né? Ou ainda, outra contradição muito clara que a gente encontra nas empresas. Gente, eu digo isso numa maioria de empresas, tá? Não na totalidade. Isso não é uma verdade absoluta. Mas que a gente encontra muito. O cliente tem razão, o cliente é nossa razão de existir, esse é o discurso. Em contradição, eu pergunto para as empresas, se hoje, nesse exato momento, qualquer um quisesse comprar da tua empresa, quisesse comprar o teu produto ou serviço, ele consegue fazer isso de forma fácil? E a gente começa a ver lá um monte de quesitos. A empresa cresce e a burocracia cresce numa velocidade também bastante alta, justamente criando barreiras para o cliente comprar. É incrível isso, é incrível. A burocracia toma conta, deixa o simples complicado. Por quê? Porque existe uma contradição entre o que eu realmente tenho como discurso, que é fazer com que o cliente realmente é a razão de toda a empresa existir, mas eu crio um monte de barreiras para que ele compre o meu produto ou serviço. Então, isso vem despertando na gente, tanto no funil quanto na Talon, e nas empresas que a gente vem buscando, através de uma iniciativa como a IMC, esses 3 anos atendendo todo o tamanho de empresa na área de tecnologia, nesse grande ecossistema da Ingram. E o que a gente vem aprendendo sempre é isso. Quanto mais existe contradição, mais existe espaço para inovação. E eu acho que isso pode se transformar, não tenho certeza, isso se transforma numa vantagem realmente competitiva para que você possa mudar aí o seu modelo de vendas ou mudar o seu modelo de negócio para entender essas contradições, ok? Então, eu queria começar já provocando com isso. Sempre que você olhar para uma empresa que você define ela como inovadora, pode ter certeza que ela trabalhou em cima de uma contradição, ou de mercado, ou de cultura, ou de sociedade. Dentro dessa contradição, vai ter inovação. Ok? Então, olhando para isso, olhando para entender as contradições, eu tenho que entender que sempre o descobrimento, a definição, o desenvolvimento e a entrega de uma solução, que eu posso chamar de inovação, ela é a base de uma cocriação. Querendo você ou não, você vai ter que ter outras pessoas dentro da sua empresa ou dentro do seu ecossistema para que você possa realmente inovar. E, de novo, falando em vendas, isso é um erro que a gente acaba vendo muito nas empresas, é que, por uma questão cultural, até de própria formação do nosso país, enfim, você tem sempre vendas apartado estrategicamente da operação da empresa. Então, eu sempre gosto de dizer isso, quem já nos acompanha aí sabe que eu defendo algumas coisas. Uma coisa que eu defendo uma empresa, basicamente, ela nasce de duas formas. Ou a pessoa era muito boa de produto, as pessoas ali eram muito boas de produto e nasce a empresa, ou a empresa era muito boa de vendas e nasce a empresa. Então, são duas vertentes. Ou a empresa nasce de produto, ou a empresa nasce de vendas. E aí, sempre um lado vai ficar
pendente, né? Sempre uma definição aí não vai ficar pendente. Então, o que eu acho que existe uma vantagem agora do momento que nós estamos vivendo para realmente buscar uma inovação disruptiva é você entender que vendas ela é a grande ponta da inovação da sua empresa. Então, vendas está focado ali, sim, tem uma parte de vendas que é operacional, que é o dia a dia, mas tem uma parte da venda das vendas que é estratégico. E às vezes a gente perde a oportunidade de não chamar essa parte estratégica da venda para montar o nosso plano estratégico. Que nem nós estamos agora no Q3, né? Boa parte das empresas aí, o Q3 e o Q4, enfim. E a gente tem acompanhado algumas empresas nisso. Então, se eu fizer uma breve análise do momento que eu estou vivendo, eu estou numa parte do Q3, já passou o primeiro mês, né? Eu olho o operacional de vendas, mas eu não olho a estratégia de vendas. Né? Então, tudo que está acontecendo, os mercados que a gente atua tiveram modificações drásticas, alguns aí estão até deixando de existir, mas aonde que eu chamei meu vendedor, minhas vendas, para ajudar a construir a minha estratégia? Né? Porque o vendedor, quando a gente coloca lá para fazer uma conexão com a contradição, ele é a pessoa, ele é um indivíduo, ele é o ouvido da empresa que mais ouve essas contradições. Né? Não raro, quando nós encontramos um desafio na área comercial das empresas, o cliente não sabe o que quer. Isso não é só aqui, isso é em todo lugar. E ele não saber o que quer faz parte do processo, isso é natural. Né? O que é antinatural é você realmente encontrar um cliente que sabe exatamente o que quer. Isso é ponto fora da curva. Aonde que eu quero chegar com tudo isso, gente? É que, para eu inovar, e é uma defesa que nós temos aqui hoje, ou eu ouço vendas, ou ouço como o mercado está comprando, ouço exatamente como isso está acontecendo, ou eu não vou conseguir inovar dentro da minha empresa. Né? Eu tive essa semana, eu gosto sempre de falar isso, eu tive numa empresa produtora de móveis, tá? Móveis de escritório, móveis de residência. Eu tive virtualmente, tá, gente? Mas assim, e claramente o que o dono da empresa sempre colocou nesse breve discurso que ele fez para mim da sua empresa, ele colocou, não, nós somos os melhores, nós somos os que mais têm qualidade. Eu falei, quem disse isso para você? Não, não, quem disse isso para você? Não, nós achamos. Bom, se você está dizendo isso para você, pouco importa. Porque quem tem que falar bem de você é o mercado. Né? E aí vem a grande questão da cocriação. Agora a questão, vendas dentro da minha estratégia de empresa, trazendo o feedback do mercado, porque ele é a parte da minha empresa que está mais perto do cliente, que realmente o que importa para nós é a opinião do nosso cliente, do nosso mercado. Pouco importa a nossa própria opinião. E eu vejo assim, gente, grandes empresas, até que tiveram bons resultados comerciais, que o dono da empresa carrega um ego tão grande que ele chega a ser arrogante, achando que ele, porque um dia teve resultado financeiro, vai sustentar esse resultado ao longo do tempo. Isso é um grande erro que, infelizmente, a gente vê muito dono de empresa arrogante cometendo. Mas o que eu quero dizer? Entender como a inovação pode fazer parte das minhas vendas passa por entender como a inovação se comporta em qualquer ambiente. E esse slide que a gente está vendo aqui hoje é o que mostra como a inovação se comporta em qualquer ambiente. Isso está dizendo, quando você vê os 4 diamantes, como a metodologia se expõe, em algum momento eu estou divergindo e num segundo momento eu vou convergir. E aí isso vai se repetir em ciclos e eu tenho que entender exatamente em que momento minhas vendas estão e a inovação da minha empresa está. Se eu estou no momento de divergência ou no momento de convergência. Entender como isso funciona vai realmente colocar qualquer time, qualquer área comercial numa vantagem competitiva, ok? Para realmente ter resultado financeiro. Bom, com esse olhar que nós temos sobre como eu enxergo vendas, como eu enxergo inovação, como eu enxergo os desafios, e olhando agora com diferencial, entendendo onde estão as contradições, para que isso realmente possa fazer parte de uma estratégia de inovação da minha empresa, esse slide também me acompanha há bastante tempo, e pessoas aqui que estão aqui no time hoje vão se lembrar, é que eu tenho que começar a entender onde que eu posso aplicar a inovação dentro da minha empresa, e quando eu faço isso muito bem feito, eu posso aplicar isso para o meu cliente. E quando eu faço isso, ele realmente vê valor naquilo que eu estou entregando para ele. Então, sem dúvida nenhuma, a questão de aplicar inovação em tecnologia é a nossa vivência, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Se a gente fosse imaginar esse momento há poucos meses atrás, seria quase utópico, né? A gente ainda tinha uma questão clara de unir pessoas para trocar conhecimento
ainda numa visão muito presencial, de movimentação, deslocamento. Aquilo era a verdade naquele momento, e hoje a tecnologia está permitindo com que a gente faça isso de uma forma muito mais inteligente, menos custosa, e talvez até com um resultado muito maior, porque você tem a atenção verdadeira das pessoas, né? Isso é muito claro para nós, para nossas vendas, e que a gente possa fazer. Tem uma outra questão muito clara de aplicação da inovação, que é a questão de processos, né? Então, o processo, e eu gosto também, as pessoas que estão acompanhando aí, né? Eu tenho uma definição muito clara de processo. Você erra na tua empresa, basicamente, por 2 pontos também, né? Deixando as coisas bem simples. Ou, quando acontece o erro dentro da tua empresa, ou alguém não seguiu o processo que existe, ou não existe processo. Esses são os 2 pontos de erro da tua empresa. Pode dar uma olhada aí no último erro da tua empresa e você vai ver isso. Ou alguém não seguiu o processo existente ou não tem processo para aquilo. Ok? Isso também nos dá uma vantagem de ajuste, de melhora, de curva de conhecimento para melhoria do que eu posso entender como processo dentro da minha empresa. Detalhe, tá, gente? Aqui eu quero dar só um parecer bem pessoal. Eu chego nas empresas e falo assim, você tem processo? Não, nós temos o processo aqui. Está escrito? Está documentado? Tem um padrão? Ah, não tem. Então, está tudo na cabeça das pessoas. Então, sua empresa não tem processo. E o primeiro processo que você tem que desenhar e escrever na tua empresa é o processo para a construção de processos. Tá? Pode parecer meio brincadeira, mas não é. Né? Primeiro processo que qualquer empresa tem que ter é aquele manual lá que você tem de qualidade, né? Ou de ISO, enfim. O primeiro processo é como eu vou escrever os processos da minha empresa. Isso é super importante. Tá? Depois, é claro, uma outra vertente para aplicar inovação é a questão de produtos e serviços. Alguns dependem, eu acompanho alguns autores aí que estão defendendo a seguinte, tudo vai virar serviço, né? Eu não compro mais um carro, eu compro os serviços que vão aportar aquele carro, eu não compro um smartphone, eu compro os serviços que estão aportando. Eu acredito que isso é uma verdade, que isso também pode se transformar aí numa outra vantagem que a gente pode inovar e com isso construir novos serviços, ok? Mas o quarto pilar, e é o que eu defendo hoje como um olhar de menor investimento de recurso, tempo e dinheiro e maior resultado em relação à inovação, é quando eu olho para novos modelos de negócio e novos modelos de vendas. Tem uma máxima aqui também que a gente carrega sempre na nossa empresa, todo dia eu tenho que estar olhando para o meu modelo de vendas e tenho que entender que eu tenho que inovar meu modelo de vendas, né? Só para dar um exemplo típico aí, né? Claramente, a primeira coisa que a gente viu numa pandemia ou numa crise como essa foram mercados extremamente afetados pela questão da pandemia, né? Então, a gente pode falar do mercado de eventos, pode olhar para o mercado de restaurante, e sempre que acontece isso, vem uma primeira onda de solução daqueles problemas. Isso sempre acontece, isso inovação acontece, a gente chama isso de efeitos de primeira ordem, né? Então, a primeira reação, por exemplo, vamos pegar a área de restaurante. A primeira reação, vai ter o delivery, né? E é claramente que pouquíssimos restaurantes vão realmente sobreviver com o delivery, a não ser aqueles que já estavam adaptados a isso e já tinham uma realidade sobre isso, né? E pouquíssimos ainda mudaram o seu modelo de vendas para um verdadeiro modelo de delivery, ok? Então, isso é uma provocação que nós temos que ter sempre. A inovação, ela não acontece, gente, na abundância. Em nenhum momento a inovação acontece na área quando está sobrando muito, quando está tudo dando certo, né? Ela acontece realmente quando há escassez e quando há problemas crônicos que precisam ser resolvidos. Aí que está a inovação. Tanto é que a gente está tendo uma avalanche aí de empresas que vão inovar muito nesse novo normal, como estão se dizendo, né? E que vão realmente ter um resultado diferente. Mas elas obrigatoriamente vão passar por esses 2 pontos. Uma mudança profunda nos seus modelos de negócio e uma mudança profunda na sua estratégia de vendas. E, de novo, eu faço isso é uma visão que eu estou tendo de muitas pessoas que eu admiro e que eu acompanho, é que a definição do acontecido hoje, é clara, nós estamos numa crise profunda de saúde que reflete na questão econômica, global, sem nenhum precedente, mas, porém, o que toda crise traz, ou que todo momento crítico traz na nossa vida pessoal ou na nossa vida de negócios e de sociedade, é que ela acelera, na verdade, coisas que realmente já estavam acontecendo, né? Então, hoje, quando a gente fala de novos modelos de negócio, novos modelos de vendas,
estratégia de vendas, na verdade nós estamos falando que o que está acontecendo com a gente hoje é acelerando coisas que, de uma forma natural, já iriam acontecer na linha do tempo. Então, essa visão é extremamente importante. Se tem um aprendizado que a gente está tendo com tal crise, é que a velocidade que eu tenho para pôr em prática aquilo que já em algum momento eu tinha idealizado, eu achava que isso seria uma nova verdade, uma pandemia como essa só vem trazer para nós o acelerar. Então, eu tive a grande chance, né, de conhecer várias empresas do ecossistema Ingram, e vi potenciais enormes, assim, de pessoas e produtos e serviços, e dentro de uma velocidade, né, dentro de uma construção, e hoje eu vejo as mesmas pessoas, eu vejo as soluções muito mais aceleradas e dando um resultado muito maior. Porque uma coisa que a crise acaba colocando, e isso é o dia a dia de vendas, vai lá e faz. Se você ficar esperando o momento ideal, o planejamento ideal, tudo isso nunca você vai estar pronto, nunca a tua estratégia de venda, seu modelo de negócio vai estar perfeito. Infelizmente, a gente vê muita gente esperando o dia perfeito para lançar um produto ou um serviço, ou, enfim, lançar qualquer outra coisa, ou ter uma mudança mais profunda na sua empresa, esperando o momento ideal. Esse momento ideal nunca vai acontecer. Por isso que eu dou tanto valor hoje para novos modelos de negócio, novas estratégias de venda, devem ser vistas diariamente e provocadas para que isso aconteça. Tudo bem até aqui, gente? Shelly, você me dá um okzinho se estiver tudo bem, hein? Tá? Tá tudo bem, pode seguir. Ótimo. Aí. Legal. Então, eu sempre gosto de colocar assim, existe uma trajetória da solução versus o problema, né? Eu gosto muito disso, esse slide sempre me orienta internamente quando a gente se depara nos momentos como nós estamos vendo hoje. Então, sempre a questão do tempo, né? Como eu disse há pouco, o que uma crise faz é acelerar as soluções ou as habilidades que você tem que desenvolver, mas sempre vai existir o problema e sempre vai existir a solução, né? O como eu faço a solução encontrar o problema na linha do tempo é a grande estratégia de tudo. E, de novo, gente, eu quero reforçar aqui, o fator que mais vai colaborar com você hoje para acelerar esse encontro chama-se vendas. Vendas no intuito de entender vendas estratégica. Então, sempre que vendas traz um feedback, sempre que vendas provoca a questão clara para nós, ela está trazendo, na verdade, o encontro da solução no problema no menor tempo possível. Tá? Olha só, o que acontece com as empresas de forma geral? Né? As empresas crescem e crescem também a burocracia. Alguém já se perguntou assim, por que a minha empresa cresce na burocracia? Por que é tão burocrático, muitas vezes, eu levar a solução para o meu mercado? Porque isso eu aprendi com uma grande pessoa aí, que foi o Dr. Cláudio, eu já falo isso nos encontros aí, né? Dono de uma rede de hotéis que é o Plazain, né? Uma vez ele falou uma coisa que realmente mudou minha vida assim nas questões de entender solução, entender o mundo de gestão, o mundo empresarial. Num determinado debate, um dos representantes comerciais, eram quase 100 representantes comerciais, um deles levou um problema muito crônico e estava discutindo, uma energia enorme para discutir aquele problema. O Dr. Cláudio entra na sala e pergunta assim, gente, o que vocês estão discutindo é regra ou é exceção? Né? E aí todo mundo parou ali numa discussão muito, muito calorosa, inclusive, e falou, não, isso aí é uma exceção. Então ele falou, olha, a melhor questão para uma área comercial montar a sua estratégia é o olhar para quê? É olhar para ver se aquilo que o cliente está pedindo, ou internamente a burocracia da minha empresa está pedindo, é regra ou é exceção. E ele falou o seguinte, trate regra como regra e trate exceção como exceção. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Muitas áreas comerciais trazem um problema e falam assim, aquele meu cliente está com um problema XPTO, aí todo mundo se mobiliza para aquilo, todo mundo começa a fazer aquilo, e aquilo é uma exceção. Aí eu mudo todo o meu programa, eu mudo todas as minhas questões por uma exceção. Quer dizer, é um tempo, um dinheiro gigante e uma energia muito grande por uma exceção, né? E depois aquilo pouco agrega valor. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, nós temos um CRM, e a gente veio aqui e fomos ouvir o mercado, e fomos ouvir o cliente, e um monte de gente falando assim, olha, eu preciso dentro do funil de venda CRM que ele mande o e-mail direto da ferramenta. Puxa vida, pegamos aquilo, tal, 2 clientes falaram aquilo, pegamos aquilo, energia de grana, energia de uma série de questões. Depois que a gente implantou essa solução,
Quantas pessoas usam, dentro do universo aqui de quase 4 mil empresas que usam funil de vendas? Menos de 5%. Menos de 5%. Hoje, o que mais a gente recebe aqui na empresa, falando de tecnologia, que é o mundo de vocês, é, integrações, a integração com isso, integração com aquilo. E quando a gente pergunta, o que você vai fazer com essa integração? A resposta que vem de lá, ela é muito rasa ou vazia. Onde que eu quero provocar isso, gente? De novo, ouça a contradição do seu cliente. Na grande maioria das vezes, o nosso cliente é contraditório. E quando a gente consegue entender essa contradição, a gente consegue aportar ali uma inteligência comercial e realmente entregar um valor para ele. Aí você já vendeu. Quando você consegue fazer isso, não é preço, não é concorrência, aí você já vendeu, porque você conseguiu fazer o teu cliente realmente encontrar valor dentro daquilo que você está falando. E dentro dessa contradição do cliente, gente, tem uma oportunidade gigante da gente aplicar inovação de vendas e com isso ele vê valor e esse cara nunca mais vai deixar a gente. Ok? Tudo bem até aqui? Então, é realmente transformar isso, gerar solução. Um pouco do que eu falei até agora, né, traduzido nisso, de novo, gente, eu sou extremamente dedicado a defender algumas questões, então é sempre o passado, o presente e o futuro que a gente vai falar, e sempre que a gente falar de inovação, a gente tem que criar um futuro diferente, independente da previsibilidade ou não. Eu tenho que ter estratégia de como chegar nesse futuro, mas eu tenho que buscar minha ruptura. Isso, para mim, é decisivo, né? Então, quando a gente fala de ruptura no modelo de negócio, na estratégia de vendas, eu tenho que ter ouvidos, eu tenho que estar lado a lado com o meu cliente, eu tenho que estar lado a lado do meu mercado, para entender aonde que essa ruptura vai ser encontrada dentro do meu dia a dia, e é realmente o encontro dessa ruptura dentro daquela contradição que a gente está falando bastante, é que realmente vai trazer o ponto inovador da tua empresa. Então, você vai ter um modelo de vendas um pouco diferente e inovador quando você encontrar essa ruptura. E é isso que realmente vai trazer resultado financeiro para a tua empresa. Então, sempre, cada vez mais, elas vão convergir, gente. Inovação e vendas cada vez mais vão convergir. Cada vez mais. Isso não tem mais jeito. Isso não tem mais jeito. Toda empresa, eu tinha uma máxima comigo, é que toda empresa é uma escola, porque todo dia que você chega na tua empresa, você tem algo a aprender ou algo a ensinar, então é um ambiente de escola. E toda empresa agora vai ter que virar uma empresa vendedora. Toda empresa vai ter que se transformar numa empresa, primeiro, de vendas, para depois entregar realmente aquilo que ela tem de valor. Beleza, gente? E como isso pode se retroalimentar e a gente sempre está olhando para o presente, que é o que eu faço no meu presente que define o meu futuro aí. Bom, dentro dessa linha toda que nós estamos discutindo e se provocando aqui, o que tem que ficar bem claro para nós é que numa cultura hoje de cocriação, de divergência e convergência e de contradição, e infelizmente eu vejo isso muito ainda, é a empresa do eu, né? Principalmente dono, né? A pessoa acha que ela é dona, que ela teve mérito passado, mas eu sempre digo o seguinte, o que me trouxe até aqui, no sucesso que eu tenho hoje, não é garantia do sucesso futuro que eu vou ter, né? Então, eu vejo muito isso nos discursos que a gente acaba acompanhando, né? Uma visão muito clara do eu, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu estou aqui porque eu tive sucesso, então a cultura do eu vai deixar de existir obrigatoriamente, porque esse eu vai quebrar, né? É mais certo do que o que a gente vai ter na vida, que são os impostos, é o eu, a empresa do eu faço vai morrer e só tem espaço para a empresa do nós. Nós quem? Clientes, fornecedores, colaboradores e sócios. Isso é notório, gente. Isso não tem outro caminho. A empresa do nós. Eu gosto de falar, e eu ouvi isso de uma pessoa aí que eu admiro bastante, que é o Arthur Igreja, que escreveu o livro Conveniência, que é um livro que está aqui com a gente, faz parte da nossa coluna do conhecimento aqui. Ele falou, olha, eu gosto muito de fazer um comparativo assim, o meu paralelo, a minha comparação de empresa de negócio é como um videogame, né? Porque videogame é um negócio muito claro, as fases que você tem que passar pelo videogame para chegar num ponto. Então, assim, você tem que comparar a tua empresa, o teu modelo de gestão, com o nível que você pode ter de mercado. Então, vamos falar assim, no mundo das palestras aí, ou dos economistas, quem é nível 10, né, de 0 a 10? Pô, nível 10, Ricardo Amorim. Tá, quando você compara isso, em que nível você está? Né? Então, acho que isso é um exercício super bacana para nos trazer um pouco a humildade, né?
e de entender o seguinte, em que nível estão meus concorrentes, ou que nível estão que eu estou atuando no meu mercado, como um videogame, em que fase que eu estou, né? Então, esse comparativo vai levar... Porque, fazendo um link desse comparativo, gente, é que eu começo a entender, deixar de lado o modelo eu, para ter um modelo nós, né? Isso aí é realmente uma questão dolorosa para muitas empresas geridas pelo ego, né? Tem muito dono de empresa que pensa que, né, que alcançou alguma coisa e é puro ego, esses vão quebrar numa velocidade muito rápida. Bom, de tudo isso, gente, é sempre uma questão clara da gente praticar a outra questão, porque alguém pode me perguntar, ok, pessoal, mas como que eu consigo entender a contradição de mercados ou a contradição do meu cliente? Só existe um jeito, gente, e é de novo a questão da empatia, né? Só existe um jeito de você enxergar a contradição de mercados e de clientes, é você realmente se colocar no lugar do outro, né? E é claro que é muito difícil, eu gosto sempre de falar, quem pode estar me ouvindo agora, fala assim, eu coloco essa frase sempre, é muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil falar sobre todos os temas que eu estou colocando aqui, e é muito mais difícil fazer. Mas a compreensão que os nossos clientes, e isso numa crescente exponencial, a cabeça dos nossos clientes estão dessa forma, né? Porque a nossa cabeça está assim, então a gente chama isso de poder cognitivo, é tudo que está acontecendo, né? E claro que cada um desses temas aí é o dia a dia dos nossos clientes, é o dia a dia do mercado que ele vive, e aí está a grande chance que a gente tem de entender essas contradições e começar a ajudar o nosso cliente realmente no que é importante. Traduzir tudo isso e entregar de uma forma simples. E eu quero dividir com vocês aqui outra coisa, eu sou uma busca incessante pelo simples, né? E aí, tanto é que um dos mantras, aliás, princípios que nós temos aqui na empresa no funil de vendas é, se não for simples, não funciona, né? Acho que todo mundo que me conhece já ouviu em algum momento eu soltar essa frase. Se não for simples, não funciona. E essa semana, na busca do simples, eu estava ouvindo uma palestra do Amir Klink, que é outra pessoa que eu admiro muito, e ele falou uma coisa assim, a busca da inovação passa pelo simples invisível. Eu falei, caramba, o que é o simples invisível? O simples invisível é aquilo que estava debaixo do teu nariz, você não fez, e quando alguém faz, você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Gente, e eu faço uma correlação muito clara, isso acontece todo dia em vendas. E isso, eu vejo um monte de gestor comercial não olhando o simples invisível. A solução inovadora da tua empresa, eu posso arriscar, está muito mais no passado do que no futuro. E quando você entende isso, e outra questão que falta para nós é entender que inovação é algo que não é mais algo de moda ou algo que é selecionado para poucos. Inovação tem que fazer parte da tua empresa, como o financeiro faz, como o contador faz, como o vendas faz. Inovação é dia a dia, respirar inovação é dia a dia. Então, essa entrega da inovação passa obrigatoriamente de você procurar o simples. E o simples é muito mais difícil de fazer do que o complicado. Pessoas que não têm profundidade em assuntos são as pessoas que complicam a nossa vida, né? Isso acontece em vendas e acontece em todas as áreas da empresa. Tudo bem até aqui, gente? Estou coordenando aqui. Temos mais 20 minutos, eu vou me estender em 10 minutos e a gente tenha mais 10 minutos para as perguntas. Pode ser? Combinado. Legal, então vamos lá, gente. Então, a expressão da simplicidade é quando você realmente gera valor. Bom, e aí, só para fazer aquele contraponto de novo, né? Inovação, gente, é pegar o que já existe, fazer melhor e entregar valor. Inovação passa diretamente pelo mercado, gente. Se você pegou uma boa ideia, fez o trabalho, chegou no final do dia, ninguém comprou, você não colocou dinheiro no bolso, não é inovação. É só uma boa ideia. Isso é um ponto importantíssimo na criação de contexto. Você vê uma empresa, ela é inovadora pelo resultado que a inovação traz de financeiro para a empresa. Isso a gente não pode deixar de lado. Isso tem que ser um foco claro para nós. Existe uma linha de inovadores, de futuristas, né? É engraçado porque tem temas, né? O cara é futurólogo. Isso é bem interessante. Eu não consigo entender ainda, mas é isso que a gente vê de mercado. O que isso está trazendo para nós realmente de resultado financeiro? Tá? E para isso, existe uma clareza para nós, pelo menos, e das empresas que a gente passa e que a gente tem tido bastante resultado, é que a gente precisa trocar as lentes, né? O trocar as lentes, esse novo olhar, passa por viver o dia a dia do cliente, viver o dia a dia do mercado, e passa uma coisa aqui muito clara.
existe um ponto muito perto do que é inovação e do que é criatividade, né? E eu gosto muito de dizer o seguinte: ninguém nasce criativo, você se torna criativo. A criatividade que você torna, que você é capaz de alcançar, está diretamente, proporcionalmente à quantidade de experiências que você tem e à quantidade de repertório que você consegue carregar, né? Então, eu vejo muito isso é claro para todos nós, isso na área de vendas ou qualquer outra área. Você não consegue ser inovador se você não for buscar inovação em outras áreas. Exemplo, minha empresa é de TI, eu sou de TI, e só falo com gente de TI, final de semana, churrasco com meus amigos é com o pessoal de TI. Quer dizer, vai ser muito difícil nesse ambiente que você tem uma visão, um insight realmente inovador para a tua empresa. No máximo, você vai estar fazendo com o teu concorrente ou com o teu mercado está fazendo, né? Então, quando você consegue se descolar disso, encontrar outros interesses, e você consegue começar a provocar isso na busca de outros interesses, ali vão estar verdadeiros insights. Então, se você tem um hobby, ou se você quer desenvolver um hobby, vá procurar algo muito longe da tua zona de conforto, da tua zona de conhecimento. Porque é ali que mora a verdadeira questão, de onde você vai encontrar insights para você poder inovar no teu negócio. Viver o dia a dia muito na zona de conforto, realmente não vai te dar insight para que você possa inovar. Então, essa mudança de lente, eu me provoco eu tenho que ver outros mundos, eu tenho que ver outras verdades, né? Eu estava fazendo um paralelo numa compreensão clara. Um desafio gigante. Eu estava vendo uma matéria, um desafio gigante da Índia. A Índia como cadastrar as pessoas, né? E aí, quem fez essa reportagem estava levantando os números, que o modelo de identidade, RG que nós temos no Brasil, no mundo inteiro, são modelos ultrapassados e que não tem muito efeito, uma série de problemas aí, né? E a Índia estava com esse problema, né? A quantidade de pessoas que existe na Índia e como que eu faço um cadastro desse e tudo mais. E a solução não foi desenvolver uma rede gigante de poder público para fazer isso, mas sim juntar 20 hackers lá de tecnologia, e a solução, eu não cheguei nesse ponto de entender a solução na profundidade, mas tem a ver com a Iris e como cadastrar, ou seja, 20 pessoas conseguiram viralizar uma solução e conseguiram cadastrar 500 milhão de pessoas, né? Então, isso é inovação disruptiva no entendimento da contradição. Uma quantidade enorme de pessoas e modelos existentes no mundo inteiro, até em países mais desenvolvidos, que não dão certo. Ok? Então, isso é, de novo, onde há contradição, há espaço para inovação. E a construção de valores, gente, passa exatamente por esses pontos, né? De foco no usuário, criar valor, estratégia de resultado, novos modelos de negócio para gerar novos modelos de gestão. Gestão é extremamente importante. A escola de gestão, aquela escola primária de gestão que a gente se forma, ela realmente está mudando e não tem jeito de desvincular novos modelos de gestão com novos modelos e com novas tecnologias. É o que a gente está vivendo hoje. Isso é provocativo, porque eu tenho que saber onde que eu vou entregar valor. Das perspectivas é sempre essa. A gestão, como eu estava falando, embasado no passado, e isso nunca vai deixar de existir. Eu preciso olhar os números que a minha empresa teve um mês, no período que nós passamos, para aí estruturar minha estratégia e o olhar para frente. Mas se eu só olhar no retrovisor, é isso que vai acontecer. Independente do concorrente, o concorrente numa outra perspectiva, não só o concorrente que faz exatamente o que eu faço, o estrago vai ser o mesmo, né? Mas a gente pode fazer isso de forma diferente, pode ampliar os horizontes. E só lembrando que esse material também depois vai estar disponível para todos aí. Ok? E eu também gosto sempre de falar que vendas é ajudar outra pessoa a tomar a melhor decisão para ela. E eu posso fazer isso de forma inovadora. Se eu entender realmente quais são as verdadeiras dores do meu mercado, do meu cliente, eu vou realmente ajudar outra pessoa. E se eu ajudar essa outra pessoa, né? Porque pessoa só compra de pessoa, gente. Por mais que seja B2B, pessoas compram de pessoas. Eu tenho que entender claramente que toda a questão de vendas é resultado de um processo. E aí a gente vai falar de meta, que é super importante. A gente vai falar que toda meta deve ser apoiada por uma estratégia. E isso é o que eu quero trazer de provocação para vocês, de novo,
aonde eu vou aportar meus recursos de forma estratégica, olhando para o meu modelo de negócio, olhando para o meu modelo de vendas. Eu tenho que saber exatamente aonde se encaixa a inovação, né? De novo, gente, inovação é uma inspiração que você vai ter do ambiente que você cria, de onde você convive, para realmente mudar a realidade da tua empresa. A realidade da sua empresa, ela só vai mudar quando a realidade das suas vendas mudarem. Isso é a questão de mercado, não tem jeito. Como eu disse, o motivo, são dois básicos motivos que levam para a falência de uma empresa, é não vender ou vender errado, né? Isso é um outro cuidado que a gente tem que tomar, né? Eu vi muita empresa quebrar por vender muito, porque se você estiver vendendo errado, quanto mais você vender, mais rápido você vai para o buraco. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Legal. Sim. Então, vamos lá. O método é super importante. Uma visão bem ampla de método é o caminho que você vai construir para você atingir sua meta. Detalhe, toda empresa, isso é muito particular. Por mais que a expressão, ou a visão, o pensamento de método seja amplo, e eu consigo ter método em tudo, né? Semana passada eu fui doar sangue, só para dar um exemplo aqui. É engraçado como hoje o processo de doação mudou pela questão que nós estamos vivendo hoje, mas como ainda assim precisa ter um método, né, para se alcançar aquela meta. E é muito interessante, eu vi as pessoas que estavam ali no momento doando sangue, e eu vi claramente assim uma obsessão da equipe, né, por bater a meta. A meta, eu me lembro perfeitamente, tinha um dashboard lá na sala de doação, e eram 37 doações naquele dia. E depois eu, como uma pessoa que gosta de olhar processos e método, depois que eu doei sangue, eu fui perguntar, né? E por incrível que pareça, né? Ali, a perseguição da meta é algo que muito eu defendo, né? A meta é uma diretriz. Meta não se cobra. A meta não é cobrada. E elas não estavam sendo cobradas pelos 37 doadores daquele dia. Elas estavam muito claramente cobrando o processo, né? Como atrair os doadores, como ser relevante para isso, porque a meta é efeito, não é a causa. Então, foi muito interessante conversar com essas meninas que estavam ali, com a atendente, e depois eu fui explorar um pouco aquilo, da eficiência, da preocupação que esse time estava tendo num ambiente totalmente diferente daquele que eu costumo viver, eu nunca tinha olhado para isso, mas ali eu vi uma questão de meta, uma questão de gestão à vista, porque o dashboard estava ali à vista de todo mundo, e eu vi realmente uma equipe engajada, né, olhando para a meta como diretriz, mas trabalhando nas causas. Foi extremamente importante, ali para mim foi uma lição de vendas, né, de estratégia. O ato de doar ali, eu estava indo ali por um propósito, todos que estavam ali tinham propósitos diferentes, a equipe estava envolvida e engajada, coisa que raramente a gente vê nas equipes comerciais, mas elas estavam engajadas e envolvidas porque o propósito estava claro, meta clara, muito definido. Então, para mim, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, depois eu posso compartilhar com todos. Mas isso, para mim, foi uma lição do método, né? Entender que o método é o caminho que vai fazer você atingir suas metas. Bom, e qual a forma mais simples, né, de gerir processo de vendas? A gente falando aqui, gente, não é puxando a sardinha para o lado, não, mas, ok, pessoal, você falou muito em inovação, provocou e tudo mais, aonde que eu vou inovar dentro do meu processo de vendas? Nesses 3 macroprocessos. Você tem que ter uma rotina, uma disciplina da busca da inovação, olhando para o teu funil de vendas dessa forma. Então, para ficar simples, 3 é um número mágico, quem me conhece sabe que eu bato bastante nisso, como que eu vou inovar em atração, como eu vou inovar em relacionamento, como eu vou inovar em fechamento. Quando você desenha esse mapa de oportunidades para você, você realmente vai conseguir entender como atrair, como se relacionar e trazer isso em forma de taxas de conversão e como que você pode realmente ir para o fechamento e trazer resultado financeiro para a tua empresa. Certo? Bom, gente, finalizamos aqui, para a gente abrir as perguntas aí, estou avançando um pouco, mas eu gosto sempre de fechar qualquer coisa que a gente fala de inovação e vendas por um motivo assim. Esse é o ciclo do sucesso para nós quando a gente fala de crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito, não é religião aqui, mas é crença naquilo que eu acredito. O que eu acredito me leva às minhas ações me levam aos meus resultados validam minhas crenças. Basicamente é isso, gente. Quando eu falo de inovação e vendas, e a gente fala daquela contradição que existe para aportar conhecimento e com isso melhorar minhas vendas, passa exatamente por esse ciclo aí. Ok? Bom, era isso, gente. 1 hora é pouco para um tema tão denso e eu queria agora abrir para as perguntas aí.
Obrigada, Percival. Estou vendo que o pessoal fez bastante comentário aí, né? A Grazi fez bons comentários aqui, já vi aqui batendo bastante com coisas que a gente falou, né, em alguns momentos, e ela compartilhou aqui, então a questão de ter quem vende, quem ajuda a vender, né, Grazi? Acho que isso marcou, foi bem legal Eu você ter aprendi com o compartilhado. Percival isso. Como é que é? O vende, eu ajuda a vender, o resto é custo. Essa frase, para mim, ficou Gravou, ficou né? na minha cabeça, gravou. Bom, Isso Que aí. legal, que legal. Aqui, só para dar, aqui o Percival projetou aqui, a gente está com esse site aqui, só para compartilhar aqui com vocês também. Aí mostram as nossas iniciativas, as frentes aqui da consultoria. Depois, se vocês quiserem, tiverem oportunidade, deem uma olhadinha lá. Acho que a gente colocou ali vários depoimentos também de empresas que com certeza são conhecidas de vocês, parceiros nossos que tiveram a oportunidade de estar conosco aí ao longo desses 3 anos, e ali tem vários depoimentos que acho que vale a pena, né? Percival, queria que você, assim, eu não vi nenhuma pergunta em específico aqui, mas eu acho que valeria a pena dar um contexto também de alguns trabalhos que a gente tem feito nessa parte de inovação, né? Inclusive com parceiros de negócio nossos que estão nos levando para clientes finais, para trabalhar isso, né? Buscar mapear melhor as dores desses clientes tal, e como os nossos parceiros podem contribuir. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses trabalhos que a gente vem fazendo também. Pode ser? Também tem uma pergunta também, Chad, aqui, né, de um Opa! dos participantes, a Dayana está fazendo uma pergunta. Qual é a característica mais importante do comercial, na sua visão, como sugestão para essa outra metade do ano? legal. E outra, são duas. E a outra, como vender solução de valor agregado de forma remota. São duas aí para pensar. Legal, legal. Então vamos lá, são 3 momentos aí, eu vou dividir isso. Eu vou primeiro pela pergunta da Peônia, depois eu volto no contexto aí, tá, Shadia? No contexto dos nossos cases, acho que vai elucidar melhor ainda. Quando a gente fala de perfil e de comportamento de vendas, principalmente para um segundo semestre, de um momento tão grande, né? Um pouco antes de começar a nossa conversa, teve um debatezinho do que acabou acontecendo em Beirute lá, daquele incidente que até agora ninguém sabe muito bem, e o comentário assim, puxa, que 2020 acabe rápido, né? Porque, puxa vida, como a gente ia imaginar um ano como esse, né? Então, a minha visão, falando de comercial, isso é o desafio diário que nós temos aqui, como se comportar para esse segundo. Eu acho que o papel do vendedor muda drasticamente, né? A gente está falando aqui de um vendedor agora, eu acho que linka um pouco com a segunda pergunta, o vendedor digital, né? Então, basicamente é o seguinte, as competências do vendedor vão definir a mudança de perfil de vendedor, né? Perfil de vendedor, basicamente nós temos aquele que é o hunter, aquele cara que busca, aquele cara do relacionamento, aquele cara fechador, isso são os modelos clássicos, né? Hoje, o vendedor digital ele vai ter que desenvolver outras habilidades. Mas o que não vai mudar? Eu acho que importante é assim, vai mudar a minha intimidade com tecnologia, porque o outro lado agora, o cliente do outro lado me permite isso, a minha habilidade de não procrastinar o que eu tenho que fazer, porque o ambiente de casa, ele atrapalha muitas vezes, porque ele tira a nossa atenção. Como que eu vou viver com esse novo ambiente para mudar o meu perfil? Bom, a gente está chamando aqui na empresa de vendedor digital. Esse vendedor digital vai ter que ter habilidades desenvolvidas no mundo digital, né? Dominar bem uma ferramenta, ter acesso a uma ferramenta, isso faz parte. As apresentações vão mudar, isso faz parte também. Estudos dizem que hoje, cada vez menos, as pessoas leem textos e estão mais propícias a vídeos. Então, você vê muita empresa que, se você não consegue apresentar a solução, o que você faz diferente no mercado, num vídeo de 30 segundos, você está com um problema. Então, isso é uma mudança que as empresas e vendedores vão ter que fazer, né? Mas o que não muda, na verdade, o que não muda ainda, gente, é que vendedor bom é aquele que tem meta, que tem método e que executa isso de forma consistente. Isso não vai mudar por maior que seja qualquer tipo de crise. O que eu vou potencializar é justamente as ferramentas que eu tenho na minha mão para que eu possa desenvolver isso melhor. Isso é a base, isso é a pergunta 1 da Peônia, né? Que a pessoa fez. Como é? Segundo semestre, gente, tá aí.
Ele vai ser igual para todo mundo, o problema que eu estou tendo, meu concorrente está tendo, como que eu vou inovar nesse momento? Eu vou ter que desenvolver novas habilidades. E só tem um jeito, para ser mais efetivo ainda na resposta. Segundo semestre vai ser do vendedor que estiver mais perto do seu cliente, ajudando ele a passar da crise. Hoje, o funil de vendas aqui, a gente fala isso com bastante orgulho, nós não diminuímos nosso faturamento na crise, nós aumentamos o nosso faturamento na crise. Por quê? Porque a gente entendeu muito cedo que a gente só ia passar da crise se a gente ajudasse os nossos clientes a passarem da crise. Então, a resposta para a pergunta 1 da Peone é isso. O vendedor agora é o perfil de colar no cliente e ajudar ele a passar da crise. Esse vai ser o vendedor campeão. Sem sobra, e nunca mais vai voltar, tá, gente? Isso é daqui para frente, mesmo quando tudo isso passar, tá? E a segunda pergunta eu não me lembro direito agora, porque eu me empolguei tanto na primeira. Como vender solução de valor agregado de forma remota? Tá, essa é a transformação. Gente, como que alguém vê valor em você? As pessoas só veem valor na gente pela autoridade que a gente constrói. Isso é outra questão muito clara. As empresas têm que aprender a criar autoridade. Criar autoridade quer dizer que você é relevante e o que você fala para o mercado tem profundidade. Se você não tem profundidade naquilo que você leva para o mercado, possivelmente você não vai ter autoridade. Seu vendedor não vai ter autoridade, suas vendas não vão ter autoridade. Isso em qualquer ambiente, no presencial, no digital, o que vende no final, gente, é a autoridade que você tem sobre o assunto, sobre a tua empresa, o que você domina, e o teu cliente vê que você é essa autoridade. Então, é notório, daqui para frente, o mundo digital vai ser isso, porque ele é rápido, né? Ele é efetivo. Né? As reuniões, todo mundo vai concordar comigo. Quem está fazendo reunião virtual, elas são curtas, objetivas, porque o ambiente te pede isso. Né? Então, isso vai obrigar vendedores, gestores, enfim, a ter uma assertividade muito maior. Eu gosto de chamar isso do poder da síntese. Tá? Vendedores, desenvolvam o poder da síntese. Sintetize aquilo que você quer entregar. E aí vão ver valor em você e realmente você vai conseguir vender mais e melhor. Agora vamos voltar lá, Xadia, se não tiver outra pergunta, a gente volta na questão, porque o nosso tempo está correndo, os cases que a gente vem falando de inovação, é isso? Isso, acho que vale a pena aí, por enquanto só vi essas perguntas mesmo. Tá, então assim, gente, quando a gente fala de case, como que a gente está falando isso, o que a EMC, na verdade, conseguiu levar para o mercado, principalmente nos últimos 2 anos, já que o primeiro ano foi um grande ano de experiência e de aprendizado, e os outros, não que os outros não tenham sido, mas o aprendizado mudou. E a gente entrou em várias empresas, né, Shed, e muitas pessoas aqui acompanham a gente, o time da Ingram acompanhou a gente nisso. A forma mais simples que você tem de ter o melhor resultado em qualquer ambiente, quando a gente fala de inovação, é vivendo o dia a dia, tanto do parceiro Ingram como do cliente do nosso parceiro. Então, a vivência tem trazido para nós os cases de sucesso. Tem uma dezena de cases que a gente tem aí, até no site lá está bem claro isso. E o que me dá muito prazer é quando a gente vai no parceiro e a gente vive o dia a dia, a gente traduz tudo isso, né? Quando a gente constrói a jornada do usuário do nosso parceiro. Ferramenta simples, poderosa, onde a gente realmente, todos os cases do sucesso, né, Xadia, que nós temos, onde a gente conseguiu entrar na intimidade do nosso cliente, na intimidade do dia a dia do nosso cliente, e entender que muitas vezes, e isso acontece no cliente dele também, a dor que ele está dizendo não é a dor real, né? Vou exemplificar isso. A gente chega na empresa e o pessoal fala assim, a gente precisa vender mais. E muitas vezes a gente vê que a empresa não pode vender mais, inclusive se ela vender mais, ela vai quebrar. Ela tem que vender melhor. E essa mudança de paradigma, de mindset que a gente tem entre vender mais e vender melhor, é a nossa grande sacada. É a grande sacada da IMC. Né, da IM Consult. A grande sacada não, peraí, vamos aqui dentro da tua empresa, vamos fazer você vender melhor? Seja através do marketing digital, seja através da prospecção de leads, seja através da gestão estratégica, seja através de vendas e inovação. Peraí, nossa única coisa é fazer você vender melhor, certo, gente? Então, isso vai estar em todos os nossos cases de sucesso. A gente realmente faz a empresa vender melhor. Respondi a pergunta, Shed? Eu vou descompartilhar a tela agora para olhar para as pessoas aí. Tudo bem? É isso, gente. Peone, você desfocou o fundo aí agora, então os detalhes. Você está no mudo. Você está no mudo agora.
Mas é isso, gente. Obrigada. Chegamos aí no 11:01, né? Tem gente já migrando